capítulo 4, por favor. Livro de João, o capítulo é o capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de João, o capítulo é o capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1, pronto. Vamos ler a partir do verso 1, para a gente poder entender um pouco aqui o que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, a herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água saltitante para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem.
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntais? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem em que disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que o ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que tanto o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem, se alegrem no que Deus está fazendo. Isso não está escrito aí, sou eu completando. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, eu acho que uma das maiores dificuldades da gente ministrar uma palavra que é falada muitas das vezes, é como eu falei aqui, é a gente fazer com que isso se renove, fazer com que isso se torne algo novo na nossa história, na nossa vida. Como eu falei, muitas pessoas têm todos os dias como se fossem iguais. Muitas pessoas têm todos os dias como se fosse uma continuidade do dia anterior. E, na verdade, o nosso dia não é uma continuidade do dia anterior. O nosso dia, querido, é uma oportunidade única de fazer coisas novas perante o Senhor. A palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido, porque ela se renova toda manhã. Toda manhã, a misericórdia de Deus, ela se renova. E aquilo que é novo, ou renovou, é porque, de fato, precisou ser feito de novo. Deus usou de compaixão comigo e com você hoje, e não foi a mesma compaixão que Ele usou ontem. A misericórdia que Deus usou comigo e com você hoje, não é a mesma misericórdia que Ele usou conosco ontem. Deus está nos dando uma oportunidade, terra, única. Essa oportunidade que nós temos diante de Deus chamado no dia de hoje, Ele diz pela palavra dEle: fazei ou aproveitai todas as oportunidades como se elas fossem as últimas. Então, querido, imagina você está agora diante de Deus, você está agora diante do autor e consumador de tudo isso, e Ele diz para você assim: olha, essa oportunidade que eu estou te dando, ela é única. Essa oportunidade que eu estou te dando, ela é exclusiva. Essa oportunidade que eu estou te dando, ela é única perante mim. Pegando o contexto disso tudo, essa palavra onde nós lemos agora, nós já ouvimos muitas ministrações sobre ela. Já ouvimos ministrações, querido, falando sobre essa mulher revelando que não tinha, e de fato não tinha, aquele homem como marido, e Jesus revela e diz: você falou a verdade referente a isso. Essa palavra, querido, nós já ouvimos ministrações sobre elas dizendo: a hora é agora, em que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sim, essa é a hora em que Deus, de fato,
ampliou o ambiente. Ele disse, não é no monte, não é no templo, não tem a ver com a estrutura, tem a ver com onde o nosso coração está, tem a ver onde o nosso espírito está, tem a ver onde nós estamos nos rendendo perante o Senhor. A palavra de Deus aqui mostra que depois de Jesus fazer uma caminhada, ele se sente cansado. Olha só, Jesus se sentindo cansado. Se Jesus, que é Jesus, se sentiu cansado, imagina aí você, hein? A palavra de Deus está falando que Jesus, depois de uma caminhada, ele se sente cansado e ele para junto ao poço. E naquele lugar onde ele para na intenção de descansar. Quando Jesus para, a palavra de Deus fala que essa mulher, ela vem da sua terra, da sua cidade, do seu lugar, para tirar água. Como de costume, ela ia ali constantemente tirar água para poder beber, para poder alimentar, para poder fazer o que tinha que fazer. Ela tinha a necessidade de todos os dias ir neste lugar. Mas, como eu falei, querido, que alguns faz diferença de dias e dias e outros não. Essa mulher agora está nesse lugar, fazendo a mesma coisa que ela faz todos os dias, praticando as coisas que ela pratica todos os dias. Mas agora, querido, algo diferente está naquele lugar. Ou alguém diferente está naquele lugar. Pela ótica humana, ela não reconhece, claro, ela ouviu falar do Cristo, mas não sabe quem é o Cristo. Ela ouviu falar do Cristo, mas ela não tinha informações das características do Cristo. Lembrando uma coisa, viu? Eu tenho falado sobre isso. Muitas pessoas entendem Cristo, muitas pessoas veem Cristo como uma pessoa simplesmente, e Cristo não é uma pessoa simplesmente. Cristo é um lugar, querido. Eu já falei isso aqui e eu vou continuar repetindo. Eu espero que daqui 6 anos eu veja um vídeo meu de novo falando sobre isso. Que Cristo não é simplesmente uma pessoa. Cristo é um lugar. Quase ninguém acredita nisso, né? Que coisa doida. Mas Cristo é um lugar. Amém ou não amém? A palavra, vou repetir isso sempre, até todos gravarem. Cristo não é simplesmente uma pessoa, Cristo é um lugar. A palavra de Deus fala, querido, que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Foi feita nele. Sabe quando você trabalha numa empresa? Vamos pegar o Terra. Para você colher as cartas, ou as encomendas, na verdade, que chega aqui em Uberaba, e você levar para outra cidade, aonde você pega elas? Centro de distribuição. É um lugar físico? Provavelmente tem os equipamentos certos, as pessoas certas, o horário certo. Então lá se tornou um lugar de distribuição, um centro de distribuição. Recebe e dali despacha, não é isso? Querido, quando eu falo que Cristo é um lugar, eu estou dizendo o seguinte: a palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe, existiria. Nada do que tem aqui, nada do que a gente está vendo, sem ele, nada disso existiria. Não só isso, a palavra de Deus fala, querido, que em Cristo Jesus, nós podemos viver, desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais que está nele. Nele. E ele fala mais, toda pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Ou seja, Cristo não é apenas uma pessoa, Cristo é um lugar. E essa mulher, querido, ouviu falar sobre o Cristo. Aí, a palavra de Deus fala que quando o Jesus até então, na ótica humana, o Jesus começa a conversar com ela, ela fala assim, olha, foi dito que o Messias, o Cristo, quando o Cristo vier, quando o Messias chegar, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Ele vai falar para nós sobre isso, terra. Ele vai anunciar sobre essas coisas.
E a palavra de Deus fala que Cristo, o Cristo, bate no peito e declara: eu o sou. Eu sou ele. Eu sou o Cristo. Automaticamente, querido, a percepção dessa mulher relacionada a essa palavra, o Cristo, mudou automaticamente. Entenda que Jesus não precisou falar muitas coisas. Quando Jesus fala, eu sou o Cristo, e Jesus declara, isso que você disse a respeito dos seus maridos é uma verdade. Você já teve 5, e o que você tem agora, de fato, ele não é o seu marido. Isso você falou com verdade. A palavra de Deus diz que quando essa mulher escuta isso, a percepção dela relacionada a ele muda a terra. Quando Jesus anuncia todas essas coisas, ela começa a ter alguns questionamentos e dizer: esse poço aqui, que foi cavado há muito tempo atrás, o nosso pai Jacó, ele não somente bebeu, como também deu para o seu gado, deu para o seu povo, e nós bebemos dele até os dias de hoje. E o Senhor está prometendo para mim, me dá algo que o Senhor não tem condição nem de tirar. O Senhor não tem vasilha? Como que o Senhor vai tirar a água do poço? O Senhor não tem vasilha? Como que o Senhor vai tirar? Além do poço ser fundo, o Senhor não tem vasilha. Coisa interessante isso. A palavra de Deus diz que Jesus revela dizendo: se você soubesse quem te pede, se você soubesse quem te pede, você pediria e eu te daria, e a água que eu lhe der, você não voltaria mais a ter sede. Agora entenda isso. Olhando por isso, parece um diálogo normal, não é? Porque dizem, ou a ciência fala, que a maior parte do nosso ser é água. A maior parte do nosso ser, querido, ela precisa, ela necessita de água. Então entenda isso. A palavra de Deus fala que Jesus está falando para essa mulher que a água que ela beber, a partir daquele momento, terra, ela não voltaria mais a ter sede. Que água é essa que pode sustentar uma pessoa ao ponto dela não sentir mais sede? E ele declara bem, né? Porque ele fala que o dia que ela beber, jorraria do interior dela fontes que jorram para a vida eterna. Olha, no dia que ela bebesse, fluiria do interior dela fontes que jorram para a vida eterna. E quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando daquilo que é completo. Quando nós falamos de plenitude, nós falamos daquilo que é completo. Quando nós falamos, querido, do Cristo, ele está falando daquilo que transcende o nosso entendimento. Quando nós falamos do Cristo, eu não estou falando simplesmente do Jesus Cristo, eu estou falando do Cristo de Deus, o Messias, aquele que essa mulher mesmo falou. Quando o Cristo vier, eu estou falando do Cristo. Quando o Cristo aparecer na sua história, quando o Cristo aparecer na sua vida, eu estou falando que ele disse: fluiria do seu interior fontes que jorram para a vida eterna. A palavra de Deus fala que quando essa mulher compreendeu tudo isso, e a percepção dela mudou em relacionado ao Cristo, relacionado à vida, relacionado à água, relacionado à fonte, automaticamente ela entra para dentro da cidade. Mas quando ela entra para dentro da cidade, no verso 28 fala que ela deixou um negócio para trás. O que está escrito aí no verso 28? Ela deixou o que para trás? No 28. O cântaro. Olha aí. Lê aí então, varão, lê aí. Está ligado, né? Alguém? Lê aí. Quem está com a Bíblia aberta? Pode ler, minha irmã. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Correu para dentro da cidade e disse àqueles homens. Falou, anunciou àqueles homens.
O Cristo está aí. O Cristo está aí. Deixa eu falar, querido, eu quero girar em torno do cântaro, amém? Eu dei todo esse contexto, mas eu quero girar em torno do cântaro. Entenda o seguinte, aquela mulher, todos os dias, ela precisava voltar no mesmo lugar, pegar da mesma água e reter aquela água em um recipiente. O recipiente que ela usava era o cântaro. A palavra de Deus diz que o cântaro que essa mulher usava é o que dava segurança para ela poder voltar para dentro da cidade com um pouco de água que ela pegava. Então, todos os dias, ela saía da cidade, ia até o poço de Jacó, levando o seu cântaro, e quando ela chegava lá, ela pegava a água, colocava no cântaro e voltava novamente para dentro da cidade. Então, nós compreendemos, querido, que essas vasilhas antigamente tinham seu valor, terra. Assim como a vasilha, aquela vasilha da viúva que se encheu de azeite, o cântaro também tinha a sua importância. A palavra de Deus diz que se os poços eram fora da cidade, a pessoa que não tinha vasilha para levar água provavelmente passava por dificuldade. Se eu não tenho como carregar, uma das observações dessa mulher referente a Jesus foi: você não tem vasilha para tirar. É isso ou não é? Uma das observações dessa mulher referente a Jesus é: o senhor não tem vasilha, eu tenho. O senhor não tem condição de carregar, de reter a água, mas eu tenho. O senhor não tem condição de reter isso aqui que pode matar a minha sede, mas eu tenho. E a palavra de Deus diz, querido, que Jesus falou o seguinte: o dia que você compreender quem eu sou, o dia que você entender quem eu sou, você não vai precisar reter nada. O dia que você compreender o que eu quero fazer em sua vida, o dia que você compreender o que eu quero fazer na sua história, o dia que você compreender o que eu quero fazer através de você, você não vai precisar reter nada. Você não vai precisar reter nada, querido. Só anda com cântaro, só anda com vasilha, querido, aquele que quer reter. Mas Jesus falou: eu quero fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu quero fazer de você uma fonte que jorra. Querido, Jesus está dizendo daquilo que transborda. A primeira coisa que essa mulher fez quando compreendeu foi deixar o cântaro para trás. A primeira coisa que essa mulher fez foi deixar o cântaro para trás. Aquilo, terra, que tinha valor na vista dela, aquilo que tinha importância na vista dela, aquilo que era a vasilha que matava a sede dela, aquilo que era a vasilha, querido, que tirava porções diárias de água para saciar a sede dela. Quando Jesus Cristo manifestou, querido, quando Ele falou no coração dela, ela entendeu que isso já não tem mais valor, que isso já não tem mais importância. E eu quero trazer uma coisa aqui para você poder entender. Essa mulher estava referindo de coisas referentes ao passado. Uma das primeiras coisas que ela diz referente ao passado: esse poço aqui foi o nosso pai Jacó que cavou para nós. Foi o nosso pai que cavou para nós esse poço. Ela estava referindo ao passado, dizendo: ele bebeu, os animais dele beberam, os nossos antepassados beberam, nós bebemos. Antigamente a gente falava muito sobre isso, maldição hereditária. Antigamente a gente falava muito sobre isso, querido. A gente falava muito sobre maldição hereditária.
A gente parou de falar isso um pouco, mas eu quero dizer para vocês, querido, tem padrões de comportamento familiar que repete ano após ano. Tem pessoas, querido, que estão repetindo as depressões dos pais. Tem pessoas que estão refletindo, querido, e repetindo as angústias da mãe. Tem pessoas, querido, que estão repetindo e refletindo aquilo que os antepassados trouxeram, dizendo: os meus pais tiveram isso, a minha mãe teve isso, os meus avós teve isso, eu tenho porque é hereditário. E Cristo está dizendo o seguinte, querido, está na hora da gente abrir mão dos cântaros. Está na hora da gente abrir mão daquilo, querido, que nos prendeu durante anos. Está na hora da gente abrir mão, querido, da doença que a gente pegou como estimação, da depressão que a gente pegou como estimação, querido, da angústia que nós pegamos como estimação. Está na hora da gente abrir mão de certas coisas para viver a totalidade de Deus. Essa mulher compreendeu que quando Cristo viesse, quando Cristo se manifestasse, Ele ia revelar para ela coisas novas, Ele ia revelar para eles, querido, coisas tremendas. Mas Ele falou: eu sou. O que uma palavra faz na cabeça de uma pessoa? Uma palavra muda tudo na percepção de uma pessoa. Uma palavra muda tudo na história de uma pessoa. A Bíblia fala, querido, que quando essa mulher compreende a totalidade do Cristo, quando ela compreende a totalidade do Cristo, a primeira coisa que ela faz é abrir mão daquilo que retém. Puxa na sua memória. Puxa na sua memória. Qual é os momentos de angústia, de dor, de sofrimento? Quais são os momentos de tristeza? Quais são os momentos do seu dia a dia, querido, que de vez em quando, vem uma porçãozinha de desânimo, de tristeza, de dor, porque você está retendo coisas, você está retendo algumas porções, porque talvez aquilo alimenta a sua alma, alimenta a sua dor, alimenta a sua angústia. Olhando pela perspectiva, essa mulher, ela tinha um relacionamento, teve 5 maridos antes, era para se sentir talvez preenchida, era para se sentir talvez completa, mas ela ainda não estava completa, ela ainda não estava preenchida. Mas quando Cristo revela quem ela é de fato, ela corre para dentro da cidade e automaticamente ela diz o seguinte, ela fala assim: olha, Ele tem falado o que eu tenho feito. Ele tem falado o que eu estou fazendo. Só que Cristo não falou muita coisa, queridos. Cristo não falou muita coisa. Ela falou para eles, para os homens, no 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele não falou muita coisa. Não, ele não falou muita coisa. Ele falou coisas referentes, querido, à fonte. Ele falou coisas referentes à oportunidade da adoração. Ele falou coisas referentes à oportunidade de ser verdadeiro, sincero perante o Senhor. Ele falou coisas, querido, que na ótica, ele poderia dizer isso para qualquer pessoa, dizendo, haja com verdade. Dizendo, não é no monte, não é no templo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele falou coisas simples, dizendo, querido, você está usando com verdade, você falou verdade sobre isso que você está dizendo ao seu respeito. Jesus estava falando o seguinte, mulher, quando essa fonte jorrar em você, a primeira coisa que você precisa compreender é abrir mão. Na verdade, a primeira coisa que você precisa ter coragem é de abrir mão da sua segurança ou daquilo que te dá segurança, que te faz reter.
Olha para você ver uma coisa. Se você for parar para ver, se você for parar para colocar aí na lógica humana, a gente precisa comer, nós precisamos beber, precisamos vestir, nós precisamos de todas essas coisas. Mas na lógica de Deus, Ele falou que nós não deveríamos andar ansiosos com isso. Não é isso? Isso na ótica de Deus. Ele falou, não ande ansioso com essas coisas. Mas dentro da palavra, aqui onde ele fala, terra, ele usou o comparativo da água, que era uma coisa humana, uma lógica humana. Todos nós, dentro da nossa questão humana, nós precisamos beber água. Dentro da nossa lógica humana, nós precisamos beber água. Mas aquilo que Jesus estava dizendo, não era simplesmente a água. Alguém entende isso ou não? O que Jesus estava dizendo para essa mulher não tinha a ver com a água. Não! É a mesma coisa que ele usou na lógica. Quando ele diz para Adão, se vocês tocarem no fruto daquele fruto que eu proibi, certamente vocês morrerão. A lógica da palavra é a mesma. Adão não morreu. Fisicamente ele não morreu. Mas espiritualmente ele foi desconectado da fonte da vida. Os anos de vida começaram a cair. Foi gerado morte a partir dali. Quando Jesus fala para essa mulher, a fonte que vai jorrar de você, ela vai saltar para a vida eterna, ele está dizendo, aquilo que eu vou gerar dentro de você, aquilo que eu vou gerar no seu interior, vai te levar para coisas eternas. Vai te ligar em coisas eternas. Aquilo que eu gerar no seu interior vai te levar para coisas eternas. Irmão, estou querendo dizer uma coisa muito simples. O nosso espírito só pode ser alimentado de coisas eternas. O nosso espírito só pode se manter alimentado por coisas eternas. O bom exemplo é que nesse mesmo contexto, a palavra de Deus diz que os discípulos foram à cidade comprar coisas para comer. Quando eles voltam e eles oferecem para Jesus, Jesus fala, não, eu estou bem, eu estou saciado, eu estou alimentado, muito obrigado, eu estou bem. Eles começaram a perguntar entre eles, porventura alguém trouxe alguma coisa de comer? Porque ele está falando que já está saciado. E Jesus fala, o meu alimento, o meu sustento. No 34 diz, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É assim ou não? Tem alguma aí que está diferente? Tem alguma aí que está diferente? É mais ou menos isso mesmo, terra? Na sua também, varão? Na de vocês também? Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, para aquela mulher ele disse, quando eu falar no seu interior, quando você provar de mim, quando você beber de mim, vai jorrar do seu interior fontes, mananciais, que fluem para a vida eterna, que fluem para a eternidade. Quando você provar de mim, você vai viver coisas sobrenaturais. Quando você provar de mim, você vai ouvir coisas sobrenaturais. Quando você provar de mim, você vai enxergar coisas sobrenaturais. Jesus estava dizendo, quando você tocar em mim, você vai ser tocado de forma sobrenatural. Você vai ser tocado de forma sobrenatural. Aí, querido, quando essa mulher compreende e corre para dentro da cidade, começa a dizer, venham, vejam, vejam, venham. Tem um homem ali que disse tudo ao meu respeito. Falou tudo que eu tenho feito. Aí ela sai de cena
E Jesus conclui com os seus discípulos: o meu alimento, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Irmãos, eu estou dizendo para vocês o seguinte: aquela mulher, querido, tinha um cântaro, ela tinha um cântaro na intenção de levar para sua casa ou para os seus, assim como ela usou como exemplo Jacó e os seus. Ela tinha a intenção, querido, de pegar, reter e levar e alimentar os seus. Ela tinha a intenção de pegar, reter e conduzir até os seus. Mas era pouco demais para o que Deus queria fazer na vida dela. Eu estou dizendo para vocês, querido, que essa porção diária que nós pegamos, essa porção diária que nós bebemos, que nós nos alimentamos, essa porção diária, querido, ela pode alcançar a sua casa? Pode. Ela pode alcançar a sua família? Pode. Mas o que Deus quer fazer através de você e por você, querido, para isso você precisa abrir mão do cântaro. Para isso você precisa abrir mão do que você está retendo. Para isso você precisa abrir mão do que você está retendo. Puxa na sua memória, irmãos. O que é que você mais tem medo de perder? Vai, fala para mim. O que é que você tem medo de perder? O que é que você tem medo de perder? Fala, fala. O que é que você tem medo de deixar, querido, passar? Que você tem medo de deixar aí, porque você não sabe como vai ser depois que aquilo for? Você não sabe como vai ser depois que você perder o controle disso? Talvez seja isso, querido, que está impedindo a promessa de Deus de se cumprir de verdade na sua história. Talvez seja isso que está impedindo, querido, Deus fazer o sobrenatural na sua história. Quando aconteceu isso com Jó, a palavra de Deus diz que aquilo que ele mais temia lhe aconteceu. Aquilo que ele mais temia aconteceu com ele, querido. Todas as noites ele apresentava perante o Senhor sacrifício pelos seus filhos. Todas as noites. Não foi suficiente. Não foi suficiente, queridos. Quando Deus fala de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, Deus está falando daquele, querido, que traz adoração da alma. Deus está falando daquele que traz adoração, querido, da profundeza. Assim como aquela mulher, querido, viu que o poço era fundo. Assim como ela disse, querido, para Jesus, o poço é fundo. Ele estava dizendo, para adorar aqui nesse lugar, você tem que ir nas regiões mais fundas da sua alma, mais funda do seu espírito. Jesus estava dizendo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando, querido, aquele que tem um coração genuíno. Ele está procurando aquele que tem um coração sincero. Ele está procurando aquele que tem um coração reto. O espírito é quebrantado. Deus está procurando, querido, aquele que diz, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, usa a mim. A minha vontade, o meu alimento, Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Todos os dias, querido, que eu realizo o querer de Deus, todos os dias que eu realizo a vontade de Deus, a minha alma vai sendo saciada, o meu espírito vai sendo alimentado, querido. Todos os dias que eu realizo a vontade do Senhor, eu vou sendo pleno, querido, eu vou alcançando a plenitude, eu vou alcançando a plenitude. Eu falei que todos os dias, algumas pessoas têm todos os dias como se fossem iguais. Tem pessoas, querido, que têm todos os dias como se fosse o mesmo. Mas a palavra de Deus falou que nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Ele fala, no 35 ele fala, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Deixa eu ser mais claro. Essa palavra está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, vocês não estão dizendo que é só daqui 4 meses que vocês podem colher? Vocês não estão dizendo que é só daqui 4 meses que vocês podem ceifar? Ele falou, levante os olhos, veja, as terras já estão brancas e a ceifa já está pronta para acontecer. Querido, tem coisas que a gente não precisa esperar, não. Tem coisas que Cristo já preparou para os que o amam. Tem coisas que a gente não precisa esperar. Tem coisas que a gente pode desfrutar agora. Tem coisas que nós podemos desfrutar hoje, querido. Eu estou dizendo para você que eu não preciso esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para ser livre, querido, de um cativeiro. Não. Eu posso ser livre hoje e agora. Eu posso alcançar, querido, libertação é hoje, agora. Eu posso alcançar cura é hoje, agora. Eu posso alcançar transformação é hoje e agora. Mas a palavra de Deus está dizendo, é necessário ter coragem para levantar os olhos. Tem pessoas que estão tão acostumadas, querido, a andar de cabeça baixa. Tem pessoas que estão tão acostumadas, querido, a andar com semblante baixo. Tem pessoas que estão tão acostumadas a andar, querido, olhando para baixo, dizendo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não dou conta, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não tenho estrutura para isso, para aquilo. E Jesus está dizendo o seguinte, levanta os olhos e veja. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja. Ele falou, querido, que a terra já está branca. Já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, recebe recompensa. Puxa na sua memória aí. O que é que você tanto quer de Deus? Mas que você acha que ainda não está na hora e Deus está falando assim, está na hora, só levanta os olhos, tenha coragem de ceifar, tenha coragem de colher, tenha coragem de pegar, tenha coragem de arrancar, tenha coragem de ceifar, porque o galardão, a sua paga, a sua recompensa, está na sua decisão de tomar aquilo que é seu. Querido, Deus ele não precisa iludir ninguém. Deus ele não precisa mentir para ninguém. Às vezes a gente pensa, ai pastor, eu estou cansado dessas palavras motivacionais. Eu estou cansado dessas palavras que falam e nada acontece. Eu estou cansado dessas palavras que movimenta e nada acontece. Querido, por incrível que pareça, não é a palavra de Deus que perdeu a sua autoridade. Não é a palavra de Deus que perdeu o seu poder. Não é a palavra de Deus que perdeu, querido, aquilo que tem de unção, de força. Como essa mulher disse, se Cristo estivesse aqui, Ele anunciaria para nós. Ah, o Senhor é Cristo? Então eu creio. Eu vou lá e vou falar ao seu respeito. Querido, o que muda é a nossa decisão perante a palavra. Se você pegar essa palavra para a sua alma, para o seu espírito, para o seu coração, ela vai germinar no tempo certo. Ela vai germinar no tempo certo. Aí ele diz mais, no 36 ele fala, né? E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que tanto o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, regozijem. Ele está falando o seguinte, tá? Os que semeiam é os que têm coragem de deixar o cântaro para trás. Os que semeiam é os que têm coragem, querido, de avançar, abrir mão daquilo que está retendo para transbordar na vida do outro. Ele está dizendo, isso tudo acontece para tanto aquele que semeia, quanto aquele que ceifa, tanto aquele que semeia, quanto aquele que desfruta da semente, os dois se alegrem.
Eu estou dizendo para vocês, querido, que quando você fizer algo em prol daquilo que Deus falou para você na sua história, na sua vida, a alegria não vai ser só para o outro, não. A alegria também é na sua alma e no seu espírito. A alegria não é só para você, não. A alegria também é para o outro, querido, que desfruta daquilo que fluiu e transbordou de você. Às vezes a gente pensa, eu só vou fazer quando ele fizer. Eu só vou fazer quando ela fizer. Deus está falando, não. Alguém vai ter que ter coragem de abrir mão do cântaro. Alguém vai ter que ter coragem de abrir mão do cântaro. Alguém vai ter que ter coragem de abrir mão daquilo que retém. Alguém vai ter que ter coragem. Alguém vai ter que ter coragem. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu vou repetir de novo. Alguém vai ter que ter coragem. Alguém vai ter que ter coragem de abrir mão, querido, de coisas que está retendo. Alguém vai ter que ter coragem de abrir mão de coisas que estão retendo. Eu vou ligar essa palavra, não está no sentido, mas eu vou ligar essa palavra na palavra de Eclesiastes capítulo 3. A palavra de Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus fala que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de amar, tempo de odiar. A palavra de Deus fala que há uma ocasião, um tempo para todas as coisas. Uma das piores coisas que tem, querido, é a gente não perceber o tempo de Deus. Debaixo do sol, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas a palavra de Deus fala que na presença do Senhor os tempos são mudados, terra. Na presença de Deus os tempos são mudados. A palavra de Deus falou isso, a Bíblia disse isso. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, pois o caminho do Senhor são mais altos do que os seus. Essa mulher, querido, ela só pôde viver a plenitude de Deus, porque ela estava diante do Cristo de Deus. Mas na cabeça dela, isso só ia acontecer ainda Isso só ia acontecer quando? Na cabeça dela só ia acontecer quando? Fala aí, chuta aí. Na cabeça dela só ia acontecer quando? Hã? Quando? Isso, eu gosto de gente que participa, fala comigo. Daqui a um ano? Eu vou usar isso. Na cabeça dela só ia acontecer no futuro. Porque na cabeça dela, quando ele vier, quando Cristo vier, e está falando de futuro, não é verdade? Quando ele vier, ela está falando, quando ele vier no futuro, ele vai falar sobre isso para nós. Ela pegou uma passagem que está lá atrás, no passado, e transferiu ela lá para o futuro, dizendo, quando ele vier, ele vai falar disso para nós. Cristo usou a mesma referência para os discípulos, dizendo, vocês não dizem que só daqui 4 meses para ceifar? Ele está dizendo, vocês não estão esperando só no futuro? Ele está falando o seguinte, levanta os olhos, veja aí, a terra está pronta. A mesma coisa ele falou com ela, olha, eu sou o Cristo, eu estou aqui. A mesma coisa Deus fez quando os discípulos queriam levantar uma tenda para Elias, para Moisés e para Cristo. E a voz disse do céu, este aí é o meu filho, escute ele. Querido, eu quero dizer o seguinte aqui, presta atenção em mim. Eu quero dizer o seguinte, tem pessoas deixando de viver bênção no presente porque está com excesso de passado e excesso de futuro. Tem pessoas deixando de viver, querida, a plenitude de Deus no dia chamado hoje, porque está com excesso de passado ou excesso de futuro. Não, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Já usou essa frase, essa palavra ou não? Amém, um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo.
E esse dia nunca chega, né? Uma hora vai dar certo. E essa hora nunca chega. Eita, irmãos. Excesso de futuro. Hã? A hora é agora. A Bíblia falou sobre isso. O texto que nós estamos lendo está falando sobre isso. A hora é agora. O dia é hoje. O dia é hoje. A oportunidade de transformar nossa história é agora. A oportunidade de transformar nossa vida é agora. A oportunidade de viver coisas novas é agora. A oportunidade, querido, de fluir na presença de Deus é agora. Essa é a oportunidade que temos perante o Senhor. Precisamos, querido, abrir mão dos cântaros. Precisamos abrir mão do cântaro. Precisamos abrir mão, querido, da vasilha que retém o presente. Na verdade, que retém o passado. A gente está carregando, querido, excesso de passado nas vasilhas. Tem pessoas que a gente vai conversar com a pessoa, querido, ela só fala sobre o passado. Tem pessoas, querido, que a vida dela é falar sobre o passado. E quando não é falar sobre o passado, querido, é falar sobre as coisas que ainda virão. Tem pessoas, querido, que estão acostumadas a viver presa no passado. Mas Jesus Cristo está dizendo, chegou a hora da gente viver, querido, a plenitude dele no tempo chamado hoje. Chegou a hora da gente viver essa plenitude agora. De verdade, irmãos. Eu estava pensando comigo mesmo, com os meus botões. Eu estava refletindo e pensando. O que é que falta para a gente poder ser completo? O que é que falta para a gente ser completo? Se você fosse puxar agora na sua memória, o que é que faltaria para você se sentir completo? Para você falar assim, para mim ser completo, pastor, eu precisaria disso, disso e disso. Para mim ser completo, eu precisaria viver isso, isso e isso. Aí eu te pergunto, tem algum outro lugar que nós podemos viver isso, a não ser em Cristo Jesus? Porque ele fala que toda a plenitude habita nele. Toda a plenitude habita nele. Então significa, só tem um lugar, querido, que a gente pode fazer nossa história se tornar completa. Essa falta que nós temos, esse vazio que nós temos, sim, que faz a gente voltar na fonte todos os dias, faz a gente voltar na fonte todos os dias. Querido, só em Cristo Jesus a gente pode ser completo. De verdade. Eu não sei vocês, mas cansa a gente viver as mesmas coisas todos os dias, não cansa não? Cansa, de verdade, cansa. Tem frustrações, querido, que a gente para e pensa assim, cara, eu estou passando por isso de novo, não é possível que eu estou vivendo isso de novo. Não é possível que eu estou vivendo isso de novo. Cansa, querido, viver as mesmas coisas todos os dias. É por isso que todos os dias Cristo se apresenta para nós de forma diferente. É por isso que todos os dias Ele se apresenta para nós de forma diferente. Mas se eu não fizer diferença entre um dia e outro, se eu não fizer diferença entre uma ocasião e outra, eu vou continuar, querido, sem reconhecer o Cristo e acreditando que a estrutura do poço vale mais a pena do que o Cristo, o dono do poço. Tem pessoas, querido, que ainda não entendeu o tamanho dele. Tem pessoas que ainda não enxergou o tamanho dele. Tem pessoas que ainda não viu o tamanho dele, querido. Tem pessoas que ainda não ouviu sobre ele. Tem pessoas que ainda não tomaram coragem para anunciar e falar a respeito dele. Tem pessoas que não tomou coragem, querido, para fazer isso. Deixa eu compartilhar uma pequena história e finalizar. Eu dando estudo lá no Rio de Janeiro, eu perguntei para aqueles que me ouviam, eu falei para eles e disse, essa boca de fumo que tem aí fora aí, que era bem na porta da igreja mesmo,
Falei, essa boca de fumo tem na porta aí da igreja aí. Vocês acostumaram a passar aí nesse trem todo dia, não acostumou? Alguns falaram assim, mas é complicado, pastor. Complicado. Porque como é que não vive no meio de um trem desse? Que eu falei para eles o seguinte, eu estava falando em cima daquilo que nós deveríamos fazer relacionado a Deus. Eu falei que não era dentro da condição de Deus. A luz é maior do que as trevas. E eu falei para eles, assim, como que a gente vai mudar esse contexto dessa sociedade aqui? Eu falei, as pessoas têm uma grande expectativa relacionada aos cristãos. Então, quando vocês andam sem capacete aqui, para um lado e para o outro, porque é costume do Rio de Janeiro, andar sem capacete. Eu falei, quando vocês andam sem capacete para um lado e para o outro, isso está infringindo a lei? Mas a lei aqui dentro é outra. Eu falei, mas anula a lei mesmo? A lei que eles criaram aqui dentro da comunidade, anula a lei? Eles dizem, não. Eu falei, é disso que eu estou falando. Eu falei, não é porque a gente está dentro de um ambiente de trevas, que a gente tem que anular aquilo que Deus colocou. Não é porque a gente está dentro de um ambiente de trevas que nós anulamos aquilo que Deus colocou. Eu falei, então todas as vezes que nós infringimos a lei, automaticamente a gente vai perdendo a autoridade perante aqueles que acreditavam na gente. Eu falei o seguinte, faz quanto tempo que vocês não oram para eles? Aí eles disseram, não, a gente que faz oração por eles, a gente passa, alguns deles entram aqui e pedem para a gente poder orar, eles deixam a arma lá fora, eles pedem para a gente orar. Falei, está dando resultado? Eles falaram, já mudou muita coisa. Aí eu falei, e faz quanto tempo que vocês não jejuam a respeito deles? Aí eles falaram, pastor, aí o senhor pegou nós, Aí o senhor nos pegou, Falei, sabe por quê? Tem casta de demônio, que só sai com jejum e oração. Eu falei, vocês orarem, já mudou muita coisa. Agora imagina o dia que vocês jejuarem por esse lugar. O dia que vocês orarem e jejuarem por esse lugar. Querido, eu estou dizendo o seguinte, eu encerro aqui. Tem dias que a gente está tão acostumado com as porções que nós pegamos, que a gente espera de verdade que no futuro isso gere resultado. Só que a palavra de Deus falou que a ceifa é agora. A gente só precisa levantar os olhos. E tudo isso, querido, vai trazer recompensa tanto para quem semeia, quanto para quem ceifa. Eu estou dizendo para vocês que o esforço que você gera hoje perante o Senhor, querido, vai trazer resultado instantâneo. Querido, a consagração que nós fazemos hoje traz resultado instantâneo. Eu estou falando que a renúncia que nós fazemos hoje pode trazer resultado instantâneo. Eu estou dizendo para vocês, querido, que o Cristo de Deus, não é uma palavra para o futuro. O Cristo de Deus é uma palavra para o presente. O Cristo de Deus não é algo relacionado somente ao futuro. O Cristo de Deus é algo para a gente viver hoje. É algo para a gente desfrutar hoje. Antes de eu encerrar e passar a oportunidade, eu gostaria que você colocasse de pé. Deus colocou isso no meu coração hoje. Eu gostaria que você levantasse e colocasse de pé. Eu quero fazer uma oração aqui, querido, para que Deus libere ousadia sobre você. Para que Deus libere, querido, sobre você coragem. Para que Deus libere sobre você transbordo. Para que você possa transbordar para a vida de outros. Querido, eu quero orar aqui por você. E quero que você ore junto comigo. Que você seja ousado na presença de Deus. E fala com Ele. Fala, Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero transbordar na vida da comunidade. Eu quero transbordar na vida da minha casa. Eu quero transbordar nos meus familiares. Eu quero transbordar, ó Pai, na sociedade. Eu quero transbordar, Jesus. Eu estou disposto a deixar o cântaro para trás. Eu estou disposto a deixar aquilo que eu estou retendo para trás, ó Pai. Eu estou disposto. Aleluia. Comece a orar, querido, e comece a falar com Ele. Comece agora a declarar para Ele, aleluia, a sua disposição perante Ele. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora, Pai, clamamos ao Senhor. Meu Deus, nos toma pelas Tuas mãos, ó Pai. Assim como o Senhor tomou aquela mulher, o Senhor declarou para ela o que ela era. O Senhor revelou para ela o que era ela. E ela entendeu
o teu propósito, ó Pai. Ela compreendeu que o Senhor tem algo maior para a vida dela, tinha algo maior para a vida dela. Por isso, meu Deus, ela não temeu largar as vasilhas para trás, ela não temeu deixar o cântaro para trás, ela abriu mão, Pai, daquilo que retém, ela abriu mão daquilo que retém. Jesus Cristo, que o Senhor continue manifestando a tua glória, ó Pai. Meu Deus, transborde cura sobre este lugar, transborde libertação sobre este lugar, transborde, ó Pai, vida plena sobre este lugar, e faça fluir no nosso interior fontes de águas vivas, que fluem, que fluem, que fluem, ó Pai. Jesus Cristo, o que seríamos se não fosse a tua graça? O que seria se não fosse a tua presença, a benevolência do Senhor, ó Pai? Nós queremos fazer diferença. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos viver a plenitude com o Senhor, fazendo a diferença, ó Pai, por onde quer que nós andar. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos do grupo de jovens.